Sejam muito bem-vindos ao curso básico da ETAD. Meu nome é Vanderlei e junto nós vamos estudar o livro de Bibliologia. Tá? Serão 10 vídeos, equivalente como se nós tivéssemos 5 encontros na igreja, tá bom? Então, 2 vídeos para cada encontro, tá certo? E juntos nós vamos estudar bibliologia e nós já começamos com uma seguinte pergunta: o que é bibliologia? O que faz a bibliologia? Né? Então a bibliologia é uma matéria da teologia sistemática. Ela se preocupa em fazer o estudo da Bíblia, tá? Mas é estudar a Bíblia no sentido assim da sua origem, tá? Da sua estrutura, da sua formação, a inspiração, tá? E também a história da Bíblia. Então é disso que se trata, tá? E durante esses 10 vídeos, nessas 10 aulas, nós vamos estudar sobre isso, ok? Então o autor já começa aqui, lição 1, falando da importância das escrituras. Então ele colocou 3 textos para essa lição 1. Primeiro, a razão da necessidade das escrituras. Depois, a razão da necessidade das escrituras, continuação, e como devemos estudar a Bíblia. E os objetivos da lição. Ao concluir o estudo dessa lição, o aluno deverá ser capaz de citar 3 razões por que devemos estudar a Bíblia, discorrer sobre as razões pelas quais devemos ler, crer e praticar a Bíblia e explicar as maneiras de se estudar a Bíblia de forma proveitosa. Então o autor coloca aqui uma atividade para cada texto, tá? Então a escola se preocupa com isso. Ela acredita que se a pessoa responder, fizer essa atividade, no caso aqui, atividade 1, citar 3 razões. Se ela lê o texto 1, e ela consegue citar 3 razões por que devemos estudar a Bíblia, então o aluno teve a compreensão daquele texto. Ok? Então é uma atividade para cada texto. Isso é para cada aluno individualmente. Tá bom? Então vamos lá. Aí ele aqui começa falando a razão da necessidade das escrituras. Então eu coloquei assim, ó, aqui o título, tá? Que nós vamos estudar da lição, e aqui o texto que nós estamos. Tá? Para quem quiser acompanhar com o livro, então eu coloquei dessa forma assim para não se perder. Tá bom? Então ele fala aqui que Deus tem se revelado através dos tempos por meio de suas obras, isto é, a criação. E realmente Deus, ele se revela através da criação. Basta nós olharmos para o céu à noite, vermos as estrelas, a lua, o sol durante o dia, os animais, né, as belezas que nós temos no nosso planeta. Tudo isso revela a criação de Deus, tudo isso revela o próprio Deus, né? Como que isso tudo aconteceu, como que isso tudo se formou? Foi obra do acaso? É claro que não. Então o próprio Deus, ele se revela através da criação. Então Romanos fala o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, como sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ok? Então a natureza é uma forma de revelação de Deus. O autor vai falar aqui que agora Deus se revela de forma especial e muito maior. Então nós temos mais 2 revelações de Deus. É através da Bíblia, né, que é a palavra escrita, é o que nós temos, é o que nós estamos estudando, e através de Cristo, que é a palavra viva.
O próprio Cristo é a palavra, né? Ele próprio é o verbo. Tá bom? Então aqui Paulo fala aos Romanos: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tá? E um outro texto, que está lá no versículo 1 do capítulo 1 de João, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é a palavra viva, né? A palavra de ação, é o próprio Senhor Jesus. Tá ok? Então vamos lá. Ele agora fala aqui, o autor, porque devemos estudar a Bíblia. Tá? Ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. E é mesmo, se nós quisermos trabalhar para o Senhor, tá? Se nós quisermos fazer algo para o Senhor, nós temos que conhecer a palavra, não tem como. Ela é o nosso manual. Ela que vai nos ensinar aquilo que nós devemos falar, como devemos proceder, como devemos trabalhar, né, na sua obra. Aí Pedro fala assim: estando sempre preparados para responder todo aquele e vos pedir razão da esperança que é em vós. Tá? Então devemos estudar a Bíblia por quê? Para nós estarmos preparados. Quando alguém perguntar algo a nós a respeito da nossa fé, o porquê nós seguimos a Jesus, o porquê nós somos crentes, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos que conhecer a palavra, né? Para nós podermos responder. Conforme diz Pedro, aquele que pedir razão da esperança que é em nós. Então é o nosso manual, irmãos. É ali que nós vamos entender e saber tudo para falar. E outra coisa, ela alimenta nossas almas. A Bíblia nos alimenta. Tá? Então aquela pessoa que tem fome da Bíblia é um sinal que ela tem uma vida espiritual saudável. Né? Fazendo um paralelo, a pessoa que goza de uma boa saúde é uma pessoa que sente vontade de se alimentar. A pessoa que está doente, ela não sente vontade de se alimentar. Né? Então, quando a pessoa quer se alimentar da palavra, quer ler a palavra, quer estudar a palavra, é um sinal de que sua saúde espiritual está muito boa. Certo? E ela também é um instrumento que o Espírito Santo usa. Para nós falarmos de Jesus para uma pessoa, para nós falarmos da palavra de Deus para uma pessoa, né, nós temos que conhecer a palavra. Certo? Como é que o Espírito Santo ele vai colocar em nossa boca algo para falar para uma pessoa, sem a gente ter uma base da palavra de Deus? Ele vai fazer nos lembrar de passagens. É assim que Deus age. Ele vai nos lembrar de passagens. E para isso acontecer, nós temos que saber a própria palavra. Tá certo? Então ele coloca aqui o porquê devemos estudar a Bíblia. Aí ele coloca também um requisito para Deus responder nossas orações é estarmos possuídos por sua palavra. Então uma pessoa que se diz cristã e não liga para a palavra de Deus, não quer ler a palavra, muito menos estudar, né? Como que Deus vai responder as orações dela? Então é isso que o autor coloca aqui. Que para o Senhor responder as orações, nós devemos estar possuídos por sua palavra, cheios da palavra de Deus. Então os irmãos são os privilegiados, né? Porque
os irmãos que estão fazendo ETAD não só leem a Bíblia, mas estão com desejo de estudá-la, querem estudá-la, né? Querem estudar a palavra de Deus. Então, parabéns aos irmãos que estão estudando a Bíblia, porque é isso que o próprio Senhor quer de nós, crescimento em sua palavra. Tá certo? Então, na Bíblia, nós temos as promessas de Deus, né? A Bíblia produz fé em nós, e é na Bíblia que nós vemos a vontade de Deus. Então, nela, nós temos as promessas, aquelas promessas que nos consolam, que nos confortam, que nos abençoam. Quanto mais lermos a palavra, mais ela vai produzir fé em nós. E também é através da palavra que nós conhecemos a vontade de Deus. Tá certo? Então, continuando agora no texto 2, né? Por que devemos estudar a Bíblia? Ele fala aqui que ela enriquece espiritualmente a vida do cristão. Tá certo? Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, enriquece aquela pessoa. Não é orgulho, não é para se orgulhar disso. É para dizer assim, eu conheço a Bíblia de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse. Não é para isso, né? Ela enriquece espiritualmente a vida daquele que lê, a vida do cristão. Tá bom? Aí o autor fala também, ele citando um outro autor, que há 32 mil promessas na Bíblia. Olha quanta coisa, né? Ele fala também que entre as riquezas derivadas da Bíblia está a formação do caráter ideal. Então a Bíblia, ela vai formar o caráter de uma pessoa cristã. Ela vai ensinar como ela deve agir, o seu proceder, como falar, como se comportar. Aí o autor fala aqui que a Bíblia é a melhor diretriz de conduta humana, a melhor formadora de caráter. Tá certo? E a Bíblia revela Deus à humanidade. Então, Deus é o autor da Bíblia. Então, para lermos a Bíblia, temos que conhecer o seu autor. Né? Nós vamos ver isso mais adiante. Jesus Cristo é o seu tema central. Então, de toda a Bíblia, irmão, de Gênesis e Apocalipse, Jesus Cristo é a pessoa central. Tá? Ele é narrado do início ao fim da palavra de Deus, ou de uma forma direta ou indireta, mas está se referindo a Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o seu intérprete. Então o Espírito Santo é que nos ajuda a entender a palavra de Deus quando nós estudamos. Tá certo? Então o autor fala aqui que o cristão, ele deve ler a Bíblia para ser sábio. Ele deve crer na Bíblia para ser salvo. E ele deve praticar a Bíblia para ser santo. Olha que interessante isso que ele coloca, né? Ler, crer e praticar. Tá bom? Tudo bem até aqui? Então tá legal. Então ele fala aqui agora de dois extremos perigosos. É perigo isso aqui. Ter o Espírito Santo e não conhecer a Bíblia. Isso aí conduz ao fanatismo. Então a gente vê que tem igrejas por aí que só se preocupam com o Espírito Santo.
reuniões de poder, né? Muita profecia, muito poder, só se preocupam com isso, mas não tem conhecimento da Bíblia. Então o autor chama a atenção nossa aqui que isso aí vai conduzir a um fanatismo. Né? Como é que pode a pessoa só querer o poder de Deus, só buscar, né, o poder de Deus e não querer ler a Bíblia, não querer conhecer a Bíblia? E o outro perigo aqui é o inverso, é conhecer a Bíblia e não ter o Espírito Santo. Aquele que conhece a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, sabe tudo da Bíblia, mas o Espírito Santo para ela está ali de lado. O autor fala que isso é um perigo porque conduz ao formalismo. Tá ok? Aqui o autor vai falar, no texto 3, como devemos estudar a Bíblia. Tá? Então, ele fala o seguinte, que o maior proveito da Bíblia, né, vai tirar aquele que melhor souber estudá-la. Então é aquilo que eu falei para vocês, vocês estão de parabéns, porque vocês estão estudando a Bíblia. Que vocês vão conseguir tirar o melhor proveito. Aquele que só lê a Bíblia, ele tira proveito dela? Sim, claro que sim. Tá? Vai sempre tirar proveito da palavra de Deus. Mas o foco aqui é o seguinte: aquele que estuda a Bíblia, maior proveito tirará dela. Né? Então por isso que eu falei que vocês estão de parabéns, por causa disso, que vocês estão estudando a palavra de Deus. Então devemos ler a Bíblia, né? Então como estudar a Bíblia? O autor coloca. Primeiro, conhecendo o seu autor. Ele fala aqui que o único livro cujo autor está presente quando se lê é a Bíblia. Né? Então a gente ler a Bíblia, irmãos, a gente já sabe que o autor dela está dentro de nós. Porque nós já conhecemos o Senhor, nós já nos entregamos ao Senhor. Né? Então esse primeiro passo é o passo mais importante. Nós estamos estudando a Bíblia conhecendo o seu autor. Ao passo que tem muitos aí fora que não são cristãos, eles leem a Bíblia, né, até estudam a Bíblia, mas não conhecem a Deus. Então ele fala aqui que é preciso conhecer e amar o autor do livro. Conhecendo o autor, a compreensão será mais fácil. Outra coisa, devemos ler a Bíblia diariamente. Ele coloca isso aqui. Lembra do corpo espiritual sadio? Ele tem vontade, né, de se alimentar da palavra de Deus. E isso é diariamente. A gente não se alimenta diariamente? Né? E ele coloca aqui, sem crescimento espiritual da nossa parte, Deus não nos revelará suas verdades profundas. E é mesmo. Se a gente ficar só na superfície, nós não vamos conhecer as profundidades de Deus. A profundidade da palavra de Deus, melhor dizendo. Né? Que o autor fala que as verdades profundas. Tá certo? Diariamente, com a melhor atitude mental e espiritual. O autor coloca aqui que nós devemos estudar a Bíblia não como uma obra literária qualquer. Não é um livro qualquer. É a palavra de Deus. Né? Ele fala que estudar a Bíblia com oração e atitude devocional, não apenas com o intelecto. Tá? Não é só com a mente. É a gente tentar buscar do Senhor, Ele falar com a gente naquele momento. A gente se alimentar realmente quando nós estamos lendo a palavra e melhor quando nós estamos estudando a palavra. E não como uma obra literária qualquer, né?
nem com apenas o intelecto. Então, com a melhor atitude mental e espiritual. Aí ele fala também em oração, devagar e meditando. E por último ele fala para ler toda a Bíblia. Aí ele coloca que a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos tratados na Bíblia, visto que a revelação de Deus, mediante ela, é progressiva. Então, irmãos, é um dever nosso ler toda a palavra de Deus, desde o início até o final. Porque ali nós encontramos o plano de Deus para as nossas vidas, para a vida do ser humano. Ali nós encontramos paz, consolo, conforto. O Senhor falando com a gente, o Senhor nos alimentando. Tá bom, irmãos? E quem nos ajuda em tudo isso é o Espírito Santo. Tá bom? Então nós continuaremos, né? Como se fosse o primeiro encontro, nós continuaremos no vídeo número 2. Tá ok? Então que Deus abençoe a todos.